Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, conhecimento, trocas, experiências, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E eu pergunto para você, Deus é algo importante na sua vida? Você considera essa energia, essa inteligência infinita algo importante? E se hoje a live falasse que ninguém consegue explicar Deus, ninguém explica Deus? Eu vou escutar isso hoje, é o tema da nossa live, um grande amigo de longas datas, o Douglas Rabelo Nascimento, que é o pai do Arthur, marido da Mariana, e nós vamos compartilhar uma experiência incrível. Estou aqui realmente ansioso para ouvir desse jovem que desde sempre, desde quando eu conheço, ele é extremamente dedicado à palavra de Deus, à palavra de Jesus, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais tudo isso diretamente dele. E se você gosta aqui do canal do Peãocast, apoia os nossos, gosta do conteúdo, apoia os nossos afiliados. Temos aqui o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Então você entrando ali tem a bio, Magazine Educar. São mais de 6 milhões de itens disponíveis no site ali do Magazine Educar. Tudo que você compra na bio do Magazine Luiza, Magazine Educar, são mais de 6 milhões. Todas as comissões, tirando impostos, são destinadas às crianças de escolas públicas. Então, apoie os nossos projetos, incentive os nossos, as crianças, participe da corrente do bem, ajudando as crianças das escolas públicas. E temos também o link da vaquinha, que com R$ 2,95 você pode ajudar uma criança da escola pública todos os meses. Então participe, conheça, veja e participe também. Eu vou chamar aqui o Douglas, que já chegou, e enquanto isso eu chamo ele. Você que ainda não é inscrito no canal do Peãocast lá no YouTube ou no Spotify, entra ali no Peãocast, se inscreva. É do tema maravilhoso, ninguém explica Deus, com ele, Douglas Rabelo Nascimento, que está chegando, e vamos entender mais essa dinâmica, essa visão que ele tem sobre Deus. E se você gosta, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, porque essa ideia é impactar sempre mais uma alma, mais um coração. Douglas, seja bem-vindo. E aí, Renezão? Tudo bem? Que alegria receber você aqui. Nem me fale, eu vou ficar mais alegre na hora que isso aqui funcionar. Aí, beleza. Agora... Você é um cara da tecnologia, um engenheiro, é top demais. Você faz isso aí funcionar rapidinho. Nem me fale. Tudo bem aí? Boa noite. Boa noite, galera. Como está a família? Tudo bem, Renezão. Graças a Deus. Um pouco calor, né? Mas a gente... Parece que a gente nunca... Sempre tá reclamando. Se chove, reclama. Se faz calor, reclama. Mas tá tudo bem aqui, graças a Deus. Tudo 10. E vocês? Fantástico. Também, graças a Deus. Douglas, a gente se conhece há longas datas. Você é um cara que sempre, desde quando a gente se conheceu a primeira vez, se conectou a primeira vez, você sempre demonstrou ter uma fé acima da média, né? Sempre muito comprometido, né? Sempre participava. Até tem a questão do Padre Haroldo, onde você também participou por tempo. E eu vi que você começou a fazer algumas lives falando, trazendo a palavra de Deus. E eu acho que mais do que nunca é natural que a gente vá, vamos falar, amadurecendo, envelhecendo, e parece que existe uma tendência a gente valorizar cada vez mais Deus. Mas você sempre foi assim desde quando eu te conheço. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da onde veio o Douglas, aonde está o Douglas e para onde ele pretende ir, e depois nós entramos no tema propriamente dito, que é Ninguém Explica Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Oh, aí sim. Bom, primeiro, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Nossa, eu não estou muito acostumado com essas coisas todas de live, eu ainda estou aprendendo, mas uma coisa é verdade, né? A gente quebrou o gelo e agora parece que não é tão estranho falar, até dá para matar a saudade pela tela do telefone. É assim mesmo. Então é o seguinte, eu sou o Douglas, eu sou casado com a Mari, a gente já está juntos faz um bom tempo, eu tenho um filhinho pequeno de 3 anos, que chama Arthur, talvez ele invada aqui a live em algum momento, mas... Tomara que não, mas se ele aparecer aqui, vai ser normal. Tem que entrar mais um anjo nessa live aí, né? E a história é muito legal, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? O René
E eu lembro que uma das vezes que a gente foi bater um papo, eu falei pro Renê, falei, Renê, vamos tirar uma foto, eu, você e a Mari aqui, porque talvez tenham 4 pessoas nessa foto. E realmente depois, ele foi uma das primeiras pessoas que soube que a Mari estava grávida, tudo naquela fase toda. E foi muito legal, porque realmente tinham 4 pessoas e a vida é assim, né? Muda muito, mas eu estou muito contente aqui de poder bater um papo, falar de Deus e, enfim, dessa ideia toda. Então aí, vamos trocar ideia. Ô Douglas, qual foi o momento da sua vida que você percebeu que falar de Deus não só te deixava feliz, mas era também uma missão sua, que eu percebo desde quando eu te conheço, você fala. Desde quando que isso aconteceu? Foi lá na infância? Foi interferência dos pais, amigos, escola? Qual foi o momento que você sente no coração que você recebeu esse chamado tão maravilhoso que é falar de Deus? Então, eu acho que a minha base é católica, né? Então, assim, eu segui toda, né, catequese, aquela coisa toda. E quando eu tinha 13 anos, eu tenho 34. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz um retiro chamado TLC, não sei se alguém já deve ter feito ou conhecido e tal, que era um retiro que foi fundado pelo Padre Haroldo, que é um padre assim muito fera, além do tempo, tudo mais e tal. E isso aí aconteceu em 99, eu fiz esse retiro, eu achei muito legal, gostei, aquele jeito animado, jeito alegre de falar de Deus, né? Porque às vezes, quando fala de igreja, fala de religião, às vezes parece que o pessoal murcha, né? Não, Deus, não sei o quê, aí dá aquela murchada. E eu nunca olhei por esse lado, né? Eu sempre achei que, pô, Deus é um cara muito fera, um cara muito animado, que gosta da gente. E aí eu meio que me envolvi com o grupo, e eu tô no TLC há 21 anos já faz, às vezes um pouco mais próximo, tudo, mas a gente tem a oportunidade lá de fazer, pega uma leitura e fala ali mais ou menos o que você pensou, o que você entende, né? É tudo leigo, ninguém é formado, né? Então a gente lê e conta um pouquinho da sua vivência, aquela história toda. E aí isso aí foi indo meio que ao longo, sei lá, desse tempo todo, mas eu acho que ficou mais firme mesmo em 2010. 2010. A gente tem um momento lá no Instituto que você fala voluntariamente, né? Troca uma ideia com o pessoal lá. E aí acabou ficando mais intenso, assim. Só que aí com essa pandemia, assim, trocar ideia, falar sobre Deus, independente da religião, né? Falar de espiritualidade. Então eu sempre tive meio que essa prática. Mas na pandemia, René, puta, acho que todo mundo tá revendo projetos, sonhos guardados, tem um monte de coisa que tá passando na nossa cabeça, né? E eu sempre tive uma ideia de tentar falar e tentar unir um pouco desses dois lados, né? O Padre Haroldo, ele influenciou muito a minha vida por causa dessa espiritualidade alegre, né? Tem, assim, a base católica, tudo, mas o que me atraiu muito foi a relação que ele tinha com Deus. Eu falei, pô, cara, Deus é um cara que pode estar, quer ser nosso amigo, ele, né, tem esse amor, essa coisa que muda tanto. E aí é aquela, né? Tipo, a vida não é fácil, mas com certeza sem Deus ela deve ser muito pior. Então, e aí você acaba se envolvendo, lendo tudo mais. E teve uma outra pessoa também que foi fundamental assim na minha vida, principalmente nesse lado, que foi minha avó Maria, que é a mãe da minha mãe, que ela sempre trabalhou assim com trabalho social, ela ficou na Pastoral da Saúde quase uns 15 anos. E aí, do meu jeito, eu tentei meio que juntar esses dois, e aí eu falei, vou abrir um perfil do Insta e ver se rola algumas ideias com esses dois temas, assim, de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal, né? Porque, no fundo, a gente tem que aprender todo dia, né, Renê? Todo dia tem alguma Já coisa. rolou. Já rolou, porque eu comecei a te acompanhar no Douglas RN Matraca do Dia, A traca do né? dia. Eu comecei a seguir você e já estamos aqui falando, então já aconteceu, né? Olha, a Aninha vai estar com a gente aqui, eu acho que, se eu não me engano, dia 15. Ela tem uma história mega ultra incrível, tá colocando aí, ó, verdade, Deus cuida da gente o tempo todo. E aí, Fabulosa. Aninha? Você vai gostar da história fabulosa que a Aninha tem, enfim, vou deixar para você depois. Ô Douglas, Legal. nessa nossa trajetória de vida, você teve algum momento que você duvidou um pouco de Deus, ou até se afastou dele, ou até talvez diminuiu o ritmo de orações? Teve alguma fase pessoal do Douglas que você talvez tenha feito isso com Deus ou com você? Uma porrada. Nossa Senhora. Acho que todo Ah, mundo tem. Eu acho que... eu acho que esse é assim, eu gosto de falar do tema eu gosto de encarar como espiritualidade, sabe, Renê? Porque
de verdade, assim, do fundo do coração, eu acho que Deus é mais simples do que a gente imagina. Mas o fato dele ser mais simples não deixa ele menor. Eu acho que Deus é muito mais sutil, a gente consegue sentir ele nos detalhes, nas coisas. Então, às vezes, quando a gente deixa uma coisa muito complexa, é difícil de você conseguir entender, de você perceber. E eu tento levar meio que a minha relação com ele como um amigo do lado aqui, sabe? Tô falando, às vezes eu tô falando sozinho, o pessoal tá falando sozinho, não, tô rezando, trocando uma ideia e tal. E isso, eu acho que a gente acaba sentindo essa presença dele mais próxima. Mas teve vários momentos. Principalmente quando não acontece aquilo que a gente quer, né? Eu acho que esse é consagrado. Fala, puta merda, o cara esqueceu de mim aqui embaixo, tá lá em cima ocupado com o outro. E... Eu tô muito surpresa, porque eu achei que você ia falar que nunca tinha se afastado. Olhando você, né, conhecendo você, eu achei que você passa essa fé, você brilha, você tem uma luz própria. É muito agradável ficar com você e sua família, né? Então, assim, é legal saber que você também, não com alegria, mas legal, assim, de saber que você é um cara comum, né? Que eu vejo você extremamente acima da média, com uma fé muito alta, e às vezes você mesmo já se distanciou de Deus. Olha que doido. É. Você sabe que eu, uma das orações que eu mais rezo é o Pai Nosso. Ah, Eu, começa a acontecer uma coisa, não sei se já aconteceu de você pensar mal de alguém e você não entende porque você está pensando mal de alguém, mas aquele pensamento vem na cabeça. Aí sim. eu começo a pensar mal de você, por exemplo, sei lá, começo a pensar um negócio ruim, tal, o Douglas pisou na bola comigo, não sei o que lá. Na hora que eu dou conta, eu falo, o que eu tô pensando? O que eu tô fazendo isso? Né? Eu nem sei a opinião do cara, tal. Aí eu começo a rezar o Pai Nosso. Aí eu começo a rezar o Pai Nosso, daqui a pouco eu não termino, eu paro de pensar mal de você, e nem termino o Pai Nosso, eu já tô pensando em outras coisas. Então, eu achei o conforto, né? Eu também tenho a minha base católica. Eu achei o conforto na oração do Pai Nosso para rotina, né? Na minha rotina diária, por várias vezes eu rezo o Pai Nosso. E às vezes tem gente que fala que eu também estou conversando sozinho. Ah, então a gente tá meio junto nessa. Aí tem gente que fala assim, o René, isso aí pega. E aí eu faço assim. Aí eu dou aquela, sabe aquela pescoçada? O que aconteceu? Se pega, você não Agora, sabe que você tá perdendo, né? não, aí eu faço assim, né? Aí a pessoa, dependendo de quem tá, se é a pessoa mais próxima, mais chegada, se é do trabalho ali, já tem intimidade, né? Começa, isso aí pega. Aí eu até olho para ver o que aconteceu, né? Aí eu esqueço, eu não lembro o que eu tava falando, né? Ela, não, você tá falando sozinho, se conviver isso aí vai acontecer o mesmo. Ó, se No... conviver, você começa a rezar mais, fique mais perto, né? Então vai dar certo, né? E é engraçado porque eu acho assim que no carro, né? Agora que esse negócio às vezes está dirigindo, o carro é ótimo. Acho que o melhor altar que tem é o carro, né? Que você tá lá sozinho, você fala, xinga, chora, conversa, tal. Mas eu acho Verdade. que assim, o que eu sempre tento pensar, Renê, e eu acho que primeiro ponto, acho que ninguém tem a verdade absoluta. A única verdade absoluta acho que é o amor de Deus com nós. Isso aí é indiscutível, saca? Mas eu acho que as pessoas, elas, eu tento ver isso daí. Eu acho que no fundo Deus, ele tá muito mais preocupado com o que a gente tem de oferecer de bom do que com as coisas erradas que a gente fez, entendeu? Porque, cara, todo mundo erra, todo mundo... Eu lembro que eu falei na semana passada, que foi o comecinho, né, do Matraca, que falava, assim, de Jesus, né, tudo mais, tá? Eu acho, assim, que Deus amou tanto, 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 tanta gente, mas aquela galera daquela época que vivia, né, aquela situação, eu acho que eles tinham os problemas, as dificuldades, os medos eram muito parecidos com o que a gente vive hoje. Falta de grana, preocupação, família, saúde, né? Agora, com essa história toda da pandemia. E Deus sempre existiu, né? Mas acho que o pessoal tinha essa dificuldade. Ele falou assim: não, pera um pouquinho, então eu vou mostrar para vocês como é que faz, vou mostrar como é que é possível. E aí vem em forma de Jesus, né? E eu acho que a gente tem um lance muito de julgar. Ah, a galera não reconheceu, o pessoal não percebeu. Mas a gente tem o privilégio de saber que Jesus é Jesus. Né? Talvez aquelas pessoas simplesmente não tivessem. E é muito uma quebra de paradigma, né? O que Jesus fez e mostrou, tudo mais. Então, quando eu falo de Deus, eu não consigo não tentar fazer as pessoas olharem para esse lado. Porque a gente tem tanto a ganhar quando a gente está perto dele, quando a gente se abre mesmo, assim, de, pô, pedir para ele, até chegar junto, falar, Deus, pô, não tô te sentindo, onde você tá? Não tô te escutando. E aí, só o fato de você falar isso, parece que abre os cinco sentidos, né? Aí você começa a perceber, um pouquinho, será que é só coincidência ou será que tem alguém que tá cuidando de mim?
E a coisa meio que flui. Então eu tento passar um pouco desse lado mais leve, porque a vida tem muita coisa pesada, muita regra. E eu acho que o principal, a linha que Deus tem com a gente é o amor, cara. Então, a hora que você sente esse amor dele, fala, putz, aqui tem Deus, tá aqui. E a coisa meio que flui. Você sabe que uma das coisas que, vamos falar assim, você sabe que eu sou dislexo. A dislexia é ruim, é muito difícil a leitura. Para quem não conhece, no meu caso, a dislexia está na escrita e está na leitura, não na fala. Tá. E eu leio alguns livros até, tal, não sou um grande leitor, assim, talvez mais comparado a ninguém ali, mas leio algumas coisas, mas a Bíblia, dificuldade total. O que eu peguei? Eu peguei um livro chamado Castelo Forte, que são meditações diárias. Que legal. O meu irmão Roberto, que já nos deu isso aí, acho que faz 20 anos que ele dá todo ano para todos nós, né? Ele distribui isso para a equipe de trabalho, para clientes, enfim, ele faz um trabalho absurdo evangelizando, né, essa questão. E ele me dá, e eu pego, leio 2, 3 dias e não leio mais. Pelo prazer da leitura, que para mim é limitante para algumas coisas, e eu comecei a falar, não, vou mudar isso. Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar, Deus vai me capacitar. Cara, você acredita que eu estou conseguindo ler quase sem gaguejar? Que legal, cara. E eu aí sei eu falei, que Deus, realmente é um desafio para você de tudo, né? Caramba, René. E aí eu falei com ele basicamente do jeito que você falou. Ô Deus, você tá aí mesmo? Cara, me capacita aí para eu, né? Me capacita aí para eu conseguir ler isso aqui, né? Tal. É que tem um histórico muito longo ali com meu pai que me fez assim passar uns apuros na frente de igreja, fazer ler, escola, enfim. Então essas coisas meio que geram também um acúmulo de bloqueio. Hoje, com a idade que a gente já tem, com o tempo, já não pode nem dar desculpa mais. A gente já pode sim quebrar esses paradigmas. Então eu tenho falado assim, desse jeitão mesmo. Ô Deus, ó, vamos fazer o seguinte, eu tô tentando, tá? Eu tô querendo, é um desejo. Faz a sua parte aí, dá uma facilitada na minha vida, né? Tipo, tentar conversar com ele como se ele fosse um amigo, um professor ali que tá te orientando e ele que te quer bem. Por que ninguém explica Deus, Douglas? Eu acho que é o maior exemplo dessa ideia, né? Foi muito legal, porque a gente estava trocando uma ideia, né? Falei, putz, estava pensando, falei, nossa, convidar para a live. Meu, que isso? Nem tô com essa moral toda, né? Nem nada. Fiquei super feliz e surpreso. E aí eu olhei assim no carro e na frente do carro assim que eu tava, tinha um carro, tinha um Palio, e o Palio tava com adesivo. A gente tinha acabado de falar, eu entrei no carro, liguei e falei, meu, não é possível, né? Então eu acho que esse é um exemplo cara, foi ali, entendeu? Então, assim, esse que eu acho que é o ponto da espiritualidade, da gente estar conectado com Deus, entendeu? Eu poderia simplesmente olhar aquilo lá e falar, é só uma coincidência. Eu poderia nem ter visto o adesivo. Mas só o fato... Deu uma arrepiada aqui. Eu preciso contar para você. A minha agenda de lives, um beijão para Bruna, querida Bruna, um beijão para sua esposa, Mari. Oi, Mari. Beijo. Deixa eu pegar a minha agenda. Eu estou fazendo a minha agenda. Só porque eu quero te contar uma coisa que você não sabe, que aí é de chorar. Aí fica. Eu estou fazendo a minha agenda da semana que vem, já está cheia, do dia 5, dia 6, tal, todos os dias. Todos os dias está cheia. Aí eu comecei a fazer a agenda do dia 12, que já tem alguns dias preenchidos. Certo? Você seria... A gente estava falando, a gente fazer essa agenda dia 15 de 10. Isso, certo? Isso. E aí, naquela conversa, com aquela vontade de fazer, de a gente falar de Deus, alguém me manda mensagem e cancela a sexta, que era hoje. Cancelou. Por um... Olha só. Nisso, eu comecei a falar, cara, abriu uma janela. Eu tenho que preencher, eu quero preencher, não quero ficar com essa, né? Não quero perder essa... Nisso, aparece no meu feed você falando de Deus. Espera isso. Eu falei, cara, eu vou chamar o Doguinha para falar de Deus comigo aqui. Nisso, você nunca responde muito rápido, porque você sempre está em trânsito, ou você está dentro do seu trabalho, que é quase impossível se falar. Você respondeu muito rápido. Eu falo com você, cara. E ali, a gente, na hora, decidindo o possível tema, você tira uma foto do carro. Do para-choque, escrito a frase, Deus não se explica. E nós queremos falar de Deus.
Então, você não sabia, mas essa live estava essa data estava preenchida e não estava, era você, cara. Esses são Mano, sinais de Deus. Esses são sinais de Deus que eu queria te contar. Esses são sinais que a gente tem que perceber que era hora da gente falar, era hora da gente estar aqui se falando, aumentar a nossa fé, aumentar a fé dos amigos, das pessoas que estão assistindo ao vivo e das que vão assistir daqui 1 ano, 5, 10 anos, talvez daqui 100 anos. Em 2020, nós aprendemos a usar a internet para se relacionar, para comprar, para vender e também para se aproximar de Deus. Olha que lindo. Gratidão, nossa, viu, Douglas? caramba, mexeu aqui, hein? Puta, Renê, caramba, tô processando tudo aqui, né? É É muito, muita coisa. é muita coisa. E eu acho que é isso que é legal, sabe? Porque assim, se você fica procurando, Deus não se explica, e a frase é meio polêmica, né? Você vai falar assim, eu nunca me vi, Renê, assim, como um cara que vai na cartilha, ó, você tem que seguir isso, 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 isso. Mas eu sempre me vi assim numa posição do tipo, Renezão, cara, tem um cara aqui que é Jesus. Ah, eu vou dar um exemplo, assim, às vezes eu gosto de fazer umas analogias, que Deus me perdoe se eu estiver fazendo besteira, falando besteira. Mas eu acho assim, que a espiritualidade é mais ou menos, eu vou dar um exemplo idiota, mas talvez ajuste. Vamos pensar na Disney, certo? Cara, Disney é um lugar que, né, mesmo que é indiferente, eu era diferente, nunca liguei e tal. Mas aí teve uma turma que foi, falei, vamos lá pra Disney, vamos com todo mundo, a gente foi. Então é uma coisa que você ouve falar. Tem alguns que tem aquele encanto. Tem uns, mas é impossível uma pessoa na Terra que não tenha ouvido falar da bendita da Disney. Quando você chega lá, você realmente tem aquele impacto, e aí você vai se encantando com as coisas. E quando você tá lá dentro, em contato com tudo aquilo, você percebe, ó, aqui você não pode, aqui você tem uma altura, aqui tem umas regras, mas você foi ao encontro. Então, assim, num exemplo bem besta, que é essa história da Disney, eu acho que procurar a espiritualidade é mais ou menos nessa linha, entendeu? Então, se você já chegar com um monte de regra, Deus é isso, Deus é aquilo, eu falo, cara, não, eu já tenho tudo isso. Agora, se você chega, Renezão, cara, tem um parceiro que é Jesus, o cara me ajuda, me orienta, puxa minha orelha, mas é um cara diferenciado. Você já procurou? Aí você conecta. E quando você conecta com Deus, independente do Deus, da religião que você segue e tudo mais tal, mas quando você realmente conecta com Deus, você automaticamente começa a abrir mão de algumas coisas, entendeu? Eu acho que esse é o processo que realmente faz sentido. Não você chegar e falar, é isso aqui, ó, quer, não quer, tchau. Eu não me vejo. E eu acho que tem muita gente também que não deve se ver desse lado, entendeu? Então, quando você conecta, aí você fala, beleza, realmente não vale a pena fazer isso, não vale a pena ficar fazendo aquilo, tudo mais, ou vale a pena estudar mais sobre isso, aquilo. Mas eu acho que essa conexão, que é o amor de Deus, que é o que a gente fala, faz fazer tudo na nossa vida fazer mais sentido. Acho. Não, você falou aí, né? Acho que Deus, como falando, usando uma frase lá inicial, que você Deus é simples, com certeza ele não vai achar idiota a sua comparação com o parque lá, não, né? Até porque ele deve ter dado sabedoria para ele, para o Walt Disney fazer o parque. Eu acredito que deu o dom, porque Deus deu o dom para você. Você usa o dom para o bem ou para o mal. E me parece que é algo para o bem. Ele gera emprego, ele gera renda, ele ajuda adultos e crianças a se tornarem mais crianças ainda. É E verdade. eu tenho alguma passagem na Bíblia que eu acho que você deve conhecer, você deve ter ali a frase, talvez, que quem cuida das crianças, né, tá cuidando de mim. Acho que tem uma frase de Jesus assim, não tem? É de hoje. Puta vida, cara, é de hoje. Olha lá, tipo, o evangelho que fala tem um tema, né? Cada dia tem um tema. E o de hoje é justamente esse. Não acredito. Juro? Dá uma ligada lá. Aninha perguntou, eu sou católico, Aninha. Tudo bem? Somos. Somos. Viu? Conta, lembra aí um trechinho só para ficar registrado aqui? Não, é hoje, se você vê, assim, porque tem tipo um cronograma de temas, de leituras, tudo mais tal. E o evangelho, né, que é a história das pessoas que conviveram com Jesus, são os Sim. evangelistas tal. E aí, né, todo mundo já deve ter ouvido falar. E o evangelho de hoje justamente dessa passagem, que Jesus fala das crianças. Então falou, pô, é mais fácil elas entrarem no reino dos céus, a gente precisa ser que nem elas, porque a galera queria tirar um pouquinho, né, tesourar um pouquinho a molecada. Mas você imagina Deus, né? Não deve ser um negócio ordenado. Cara, você já foi numa creche? Você já foi. Imagina Jesus numa creche, velho. Deve ser uma bagunça.
E a galera segurando a criançada, aí Jesus parou. Deixa eu vir aqui. Vem aqui. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de tentar imaginar, sabe? Meio prático. E eu falo, poxa, então... E a reflexão é essa. A gente tem que ser criança, porque as crianças, não só pela pureza, mas assim, por acreditar, por confiar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato. Mas a gente tem que ter essa consciência que as crianças, elas têm algumas coisas que a gente simplesmente esqueceu, a gente simplesmente decidiu não manter, né? E quando fala de espiritualidade, mas é isso, é bem hoje. Quem quiser curtir, depois eu pego aqui, eu coloco. Caramba! Aí você vai entrar lá, ó, deixando um recadinho para todo mundo que nos acompanha na live, que infelizmente, na hora que eu for salvar a live, todos os comentários e as perguntas feitas, elas são deletadas automaticamente. Aí eu vou pedir por gentileza para você entrar lá no IGTV na hora que a live estiver salva no meu canal Peoncast, ou lá no YouTube, ou no Spotify, onde você estiver ouvindo agora, né, depois gravado. Deixe o comentário para o Douglas, deixa a pergunta, até para que ele possa interagir. E eu queria te falar, o Douglas, nessa linha agora que, deixa eu ver, que eu ia falar alguma coisa e fugiu. Das crianças então, que a gente estava falando? Mas alguma coisa... Eu tinha uma linha de raciocínio que eu acho que agora fugiu. Né, para quem não sabe, talvez eu escrevo livro infantil e tal, e vivo, convivo com escolas, etc. E eu saí do sítio com 13 anos, eu morei até o sítio, né? Embora eu sempre acho que tive uma vida normal, considerado normal, né? Comparado a amigos da minha idade, né? Conheci o mundo, vamos dizer assim, normal, né? Nada de excepcional, tudo, né? Mas a gente tinha um ar de inocência muito grande. E eu gosto de contar essa passagem que eu vou te contar, porque é uma inocência que eu sinto que até hoje existe dentro de mim, e eu não quero que essa criança morra, sabe? Sim. E eu levo essa mensagem do trabalho que eu faço. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade com 28 anos. Não era um novo, já era, né? A maioria das pessoas eram mais jovens. E só na faculdade, e olha, já era uma pessoa vivida, já tinha, né, um pouco de bagagem ali pela vida, né? Sim. Só lá na faculdade. A música do Raul Seixas, Rock das Aranhas, foi lá na faculdade que alguém me contou que aquela música não se tratava de rock de aranhas ditas, sim outras coisas. Quando me contaram, eu fiquei meio espantado e fiquei feliz. Eu lembro da minha sensação daquele momento. Porque, cara, eu já estava com 28 anos e eu ainda mantinha a essência inocente. Embora, né, às vezes algumas piadas são feitas, né, no dia a dia, eu não tenho essa malícia de pegar a maldade. Uhum. Né? Eu levando para o lado. Eu gosto dessa inocência da criança. Então, falando ali um pouco de Deus, falando de Jesus, essa criança, não deixar morrer a sua criança interna com as coisas erradas que o mundo oferece. Sim. Não perder a essência da criança, de se tiver que sentar no chão hoje, comer no chão, sentar também. Atitudes de uma criança que faria com uma naturalidade, não perder a curiosidade, né? O que é isso aqui? Você não sabe que isso é uma caneta? Pois é, por isso que eu perguntei. Se eu estou perguntando é porque eu não sabia. Mas se uma criança pergunta, o adulto responde. Mas se um adulto pergunta para outro adulto, a resposta é até um pouco ignorante, né? Sim. Agora, se eu pergunto para uma criança, filho, né, meu sobrinho, para qualquer criança, o que é isso? É uma caneta. Por que a gente não responde isso para um outro adulto? Porque a gente perde a inocência. A gente começa a fazer sempre uma malícia em cima disso. Então, eu gosto de contar essa passagem que eu falo assim, até hoje, eu vejo que é da minha natureza e de alguma forma a estrutura que eu fui criado, pela família que eu tenho, alguma coisa brilha dentro do meu coração, vou chamando para as crianças. Né? A hora que eu vejo, eu estou ali falando com criança, a hora que eu vejo, eu crio coisa para criança. As lives começaram no início da quarentena, a convite de professores, para eu contar histórias para as crianças. Mas quem se interessou em ter as lives para contar história para criança? O Peoncast nasce com a ideia de contar a história do Puguinha e tal. E quem se interessou foram os adultos. Hoje eu só queria que você, exatamente hoje, é o número 282. É a live de número 282. Então, obrigado por fazer parte da minha história. Que honra! E
e por ter esse espírito criança, que no sentido mais puro da coisa, não no sentido de ser criança algo pejorativo no sentido irresponsável, mas sim no sentido de espiritualidade, de pureza, não ver maldade nas pessoas, não ver malícia no que se fala, e conviver com todos, de todos os gêneros e cores, sem ver essas distinções, e sim ver a essência que existe no coração dessas pessoas e na mente. E você sabe Obrigado que... por participar. Obrigado, Renê. E eu acho que assim, ó, falando um pouco, porque todo mundo tem uma vida profissional e tudo mais também, né? Eu trabalho com gestão de projetos, eu gosto muito eu já trabalhei em várias áreas, mas atualmente já faz mais de 4 anos que eu estou na área de gestão de projetos. E assim, eu gosto muito de estudar essa área e, no fundo, eu acho que essa parte de desenvolvimento humano com espiritualidade tem tudo a ver. Né? Uma das coisas que eu até coloquei lá. Eu acho que não precisa disputar. Não, é uma complementa, né? Não é uma condição ou. Não, é e. E uma das dificuldades que a gente tem muito hoje, principalmente com essa história digital, é uma coisa chamada inovação. As pessoas, elas precisam inovar. Os profissionais, eles precisam inovar e se inovar e tal. E um dos, assim, dos ingredientes principais de você ser inovador é você ser criativo. E a criatividade, ela está muito ligada com o quê? Com a criança. Quando a gente cresce e vira adulto, eu estava lendo sobre isso, acho que semana passada, a gente tem tantos nãos, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso. A gente vai se encaixotando e vai se fechando tanto, que aí a pessoa cobra. Quem trabalha no mundo corporativo, né, cobra, oh, mas por que você não cria alguma coisa diferente? Ou quem já é empreendedor que quer fazer alguma coisa diferente, tem essa dificuldade, porque no fundo só a gente vai perdendo essa essência. Quando você pede para uma criança, o que é essa caneta? O que é isso? Meu, ela viaja. Então, assim, no mundo de inovação, no mundo que a gente está passando por essa digitalização, né, que todo mundo está tendo que se reinventar e se adaptar, pensar em ser criança profissionalmente também faz sentido. Porque é isso que vai fazer a diferença, vai trazer essa criatividade para, às vezes, a gente achar uma solução do problema que está na nossa frente e nem precisa de uma solução muito elaborada, né? As grandes sacadas, putz, por que eu não pensei nisso, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, assim, de tentar trazer um pouco mais simples as coisas que são tão complexas. Eu estou falando aqui de Deus e eu queria... É um outro assunto, mas eu quero registrar por uma questão de respeito a essa pessoa. Você já ouviu falar de um jovem chamado Murilo Gun? Murilo Gun, já. Esse cara, ele tem um curso chamado Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas. Mas o curso não é para crianças, é para os pais, é para os adultos. Mas eu estou brincando esse assunto, primeiro por gratidão a ele, né, pelo tudo que ele já criou e vem se impactando o mundo com essa mensagem que esse jovem tem. Ele é fabuloso. E ele está com esse curso, eu acho que eu não lembro exatamente os valores, são valores altos, considerados altos, e hoje exatamente todos estão gratuitos. Ele está fazendo um trabalho agora na pandemia, todos os cursos dele estão disponíveis gratuitamente. Tem que legal. Tem uma reaprendizagem criativa. Só estou falando isso porque você falou do tema criatividade. Sim. E às vezes a pessoa fala, legal, quero ser criativo, mas como que eu faço? Existem cursos gratuitos para desbloqueio essa questão da criatividade e repensar a forma da criatividade e como que nós estamos levando essa mensagem para as crianças. Porque até ele coloca isso, mas a gente vai voltar no tema de Deus para não perder o foco. Mas uma das coisas que ele fala, você compra um produto lá, um presente de R$100 ou R$1.000 para o seu filho, e ele se interessa em brincar com a caixa de papelão do brinquedo. E de uma forma errônea ou inocente dos pais, os pais falam. Eles não só falam, e eles ainda dão um gesto corporal. Eu comprei um presente caro e você quer brincar com essa caixa de papelão? Me poupe, não sei o que. Tal. Ou seja, corta a criatividade da criança e não entende que a criança ela não é apegada a valores, e sim ao adulto. E aquela caixa de papelão, se ele vai mexer no armário e mexe com a panela, o adulto vai brigar, essa panela é nova, vai quebrar, assim e tal. E aí nós não entendemos que eles estão no processo de criatividade. Então aí se torna um adulto limitante e o que gera um resultado, né, infelizmente, medíocre no modo geral. Então eu só quis colocar essa situação, primeiro em respeito ao Murilo, por tanta coisa boa que esse menino vem criando para todos nós, famílias, escola, né? E está disponível. Depois quem quiser entrar lá no site é cricricri.com.br ou no Instagram dele é Murilo Gun, está disponível lá, tem o cupom, você entra de graça, enfim. Tem muita coisa boa. Mas eu quero colocar isso porque nós estamos falando de Deus. E falar de coisas boas que são pessoas que são iluminadas, trazendo coisas boas, trazendo mensagens boas
né? E já que nós colocamos exatamente sobre isso a questão da limitação que as pessoas às vezes têm na questão da criação, da inovação, né, irmão? E eu acho que a espiritualidade, né, quando a gente fala de Deus, eu acho que vai nessa linha também, sabe? Assim, porque já teve vários momentos na minha vida, é isso que eu acho que falo de deixar simples, que a gente tentar lembrar de Deus não na hora que tá apertando, a hora que o calo apertou. Porque a hora que apertou, mano, eu acho que o lugar que tem a maior sinceridade, a maior fé é o hospital, né? Hospital, meu, a casa tá caindo, ali você escuta os maiores desabafos, as maiores orações, os verdadeiros pedidos, reconciliações, aquela série de coisas que às vezes você não vê dentro de um templo físico, né? Porque o que importa é Deus, é você estar buscando Ele, independente do lugar onde você está, né? E esse lance da criatividade, eu acho que até das competências que a gente tem, é uma maneira de você também pedir isso. Eu acho que a espiritualidade vai nesse sentido. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Então, poxa, eu tenho dificuldade com tal coisa, eu preciso ser mais criativo. Por que não chegar para Deus e falar, putz, Deus, preciso de uma força, preciso disso, que o Senhor me mostre o caminho. E sinta que ele não é um inspetor da qualidade que está vendo, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, putz, errou muito, e rejeita. Não, a qualidade foi ótima. Não é verdade. Tem que ser uma coisa mais simples. Claro que isso gera renúncias de algumas coisas, né, que a gente faz. Mas o foco eu tenho certeza de que Deus está muito mais preocupado no que a gente tem de bom para oferecer para o mundo e para as pessoas do que com as falhas que a gente comete, porque todo mundo comete falha. A gente tenta não cometer, mas acontece, cara. E a gente não pode se apegar a isso e falar que a gente está, né? Por isso que perdão é uma coisa tão polêmica, né? Porque fala, perdão nessa história, mas acho que faz parte desse processo todo. Se perdoar e... Depois vai lá e comete de novo o mesmo erro, né? Tipo assim, né? Meio... É estranho às vezes isso, né? E aí eu acho que vai naquela, beleza, tá bom. Na minha visão ele tá errando, mas ele vai acertar depois com Deus, entendeu? Porque se Deus achar que ele tá certo, quem sou eu para condenar o cara, né? Ó, vou contar outra coisa aqui pra você, das minhas noias ali, né? Mas eu vou contar uma coisa que eu tinha e não sabia. E depois que eu identifiquei isso, fazia com prazer, mas eu fazia em outros lugares. Certo. Minha cidade é pequena, Porto Nogueira. E quando eu era criança, frequentava curso com a família. E quando depois, aí com a namorada, com pessoas da família, na igreja você nunca ia sozinho, na verdade. E na igreja, cara, duas coisas aconteciam com muita frequência. Eu abria muita boca, eu sentia muito sono, eu podia ter acordado aquela hora, eu já ia para a igreja e dava mais sono ainda. Mas uma coisa que acontecia na igreja que me incomodava, eu tinha ideias. Ideias. Absurdas. Ideias de todos os tipos. De construção de coisas, de escrever coisas, tal. E como a gente veio no regime que na igreja você não pode nem respirar, não pode nem mexer, tem que ficar quieto. E eu tinha vontade. Aí eu comecei a levar papel no bolso. Eu nunca contei isso para ninguém, tá? Eu nunca contei isso publicamente para alguém, registrei. Eu levava papel no bolso, eu saía da igreja e anotava as ideias e voltava para dentro da igreja. E aí tal. Aí eu lembro uma ex-namorada que ela ficava brava, que eu não entendi. Aí eu contei o que eu fazia, aí ela ficou mais brava ainda, falou, porque você não escreve depois. Né? Não, eu falei, mas depois... tipo, tesourou. Aí falava assim, depois as ideias vão embora. Foi embora. Bom, já que a gente falou de Deus e falando de criatividade, eu estou dizendo assim, o que eu quero dizer? Que eu, sem querer, né, percebi que o ambiente da igreja, tendo ali um orador, o padre, né, ou alguém que estivesse lendo, né, a palavra de Deus, gerava em mim um senso de criatividade positivo, porque tudo que eu pensava na igreja não era algo de mal, não era algo para fazer coisas erradas, era só coisas boas. Me provocava uma reação criativa e eu sentia a presença de Deus na minha vida ali muito forte. Porém, eu era questionado por eu não parar dentro da igreja. Você é inquieto, você desrespeita Deus, porque você sai, você volta, você foi no banheiro, você não para de falar, né? Tipo, porque você não para dentro da igreja. Aquela cobrança, né? E aí que comecei a fazer? Procurar outros ambientes de igreja. Para que eu pudesse... Eu comecei a ir sozinho, para que ninguém me atrapalhasse o processo. Aí eu ia no ambiente de uma igreja e eu comecei a frequentar vários tipos de igrejas. Não só a minha católica. Eu frequentei todos os tipos de igrejas, tenho amigos em todas elas, possivelmente quase todas.
Mas eu ia, Deus me perdoe, eu vou fazer um confissão. Eu tinha puro interesse de despertar minha criatividade. Eu ia por um interesse, sabe, Deus? Eu chegar lá e falar, você tá virando padre aqui, tô fazendo uma... Eu ia por interesse, eu falei assim, cara, eu tô precisando ativar minha criatividade. Cara, vai pra igreja. Pois também. Agora, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu morei uma época em Barão Geraldo. E eu conheci um casal de haitianos que me convidaram para ir na igreja deles. No domingo de manhã, eu estava na igreja cantando com eles. Era a coisa mais linda do mundo. Eu não entendi. Eles cantavam em francês. Rapaz, pensa numa alegria, um culto maravilhoso. E eu lá, batendo palma, cantando. E eu tive conexões com as crianças deles. Foi bom, foi maravilhoso. Mas aí eu comecei a querer anotar também, mas ninguém me questionava. E só para finalizar, porque a live é sua, eu descobri que eu também tinha esse senso de criatividade no ambiente de palestras. Então eu ia nas palestras, ia assistir palestras de diversos temas, porque naquele processo que eu via que aquele ser humano que estava ali no palco falava, no possível de motivação de liderança, de criatividade, gerava em mim um processo, era uma fagulha que me gerava aquele fagulha necessária para criar outras coisas. Então, eu quis dar esse depoimento, eu nunca tinha registrado isso, que eu sempre procurei ambientes onde eu pudesse estar num grupo de pessoas que tinham energia, que tinham uma proposta, um impulso para falar de Deus, para falar do bem, falar de ideias, de boas coisas, né? Para provocar isso, para que eu fosse provocado a criar, já que a gente falou da cria e Deus, nada mais, nós cria de Deus. Né? É verdade, ó, boa. Olha, a Aninha, você consegue ler o que a Aninha escreveu aí? Deixa eu ver, volta aqui. Eu sou meio atrapalhado com essa coisa. Parabéns, você fala para mim. Não, aqui foi o Antônio. O Antônio Matos, um beijo no coração, Antônio. Parabéns pelo convidado, falando bem aí de você. Fala com tanta propriedade tão bem. Que live maravilhosa. Obrigado, Antônio Matos. É um ator incrível, tem várias personagens, enfim. Uma galera do bem que participa com a gente. Obrigado. Meu amigo de coração. A gente já passou dos 40 minutos e eu queria convidar você para ir para o quadro Somos Contadores de Histórias, que é tradicional aqui no Peoncast. E depois do quadro, aí você volta para você fazer a sua consideração final e deixar a sua mensagem. Pode ser? Consideração final em época de eleição é um perigo, hein? Não sou candidato a nada, hein? Então, eu acho assim... 15, eu só quero ser um servo. Já que você falou em candidato, eu achei um post outro dia, alguém colocou assim no post, né? No meu Face só tem 3 pessoas. Só tem 3 tipos de pessoas. Os candidatos a vereador e a prefeito e os ciclistas. Cara, eu achei isso demais. Os caras... Porque, todo mundo tira foto andando de bike, né? Todo mundo tá tirando foto disso. Todo mundo agora é vereador e prefeito. Então, assim, os posts... É uma criatividade absurda. A galera... O Cleide é de uma cidade chamada Campo Bonito, Paraná, produtora de leite. Falou comigo ontem, está aqui prestigiando a live. Um beijo, Cleide. Quero te ver aqui na live falando do mercado de laticínios, do mundo que você vive, sustenta a sua família. A Cleide eu vi ela lá no meu Insta também. Tudo bem, Cleide? Prazer em conhecê-la aqui. Gente, vamos lá. Douglinha, 3 palavras aleatórias. 3 palavras? Aleatórias. Alegria. Alegria. Jesus. Aleatória? Piada. Coloca ali, nuvem. As minhas duas, nuvem. E fechadura. Nuvem, fechadura e qual? Fechadura. A minha são 2 só. Ah, tá bom. Então alegria, Jesus, piada, nuvem e fechadura, certo? Certo. É assim, Douglas. Você mistura essas 5 palavras no balaio, começa a construir uma história usando essas 5 palavras.
Você, no momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Nossa, E toda boa história, Douglas, começa com Era Uma Vez. Então, gente, no quadro somos todos contadores de histórias aqui no canal Peãocast. Ele que tem uma família maravilhosa, é o pai do Arthur, é o esposo da Mariana. No quadro, seja bem-vindo, arrebenta, menino, Era Uma Vez. eu tenho que usar 5 palavras, né? Também acho que eu sou dislexo também, René. Bom, Eu tenho certeza. era uma vez um cara que se chamava Jesus, que tinha muita alegria e através de uma piada, ele abriu a fechadura lá do céu e aquela nuvem que parecia tão distante ficou do seu lado. E aí, esse cara que morava ali, nesse lugar tão distante, que tinha muita alegria no coração, ele tinha um convite muito forte. Ele queria que todos viessem morar na sua casa nuvem. Mas Ah, para isso, tinha que tirar a entender e abrir a sua fechadura. E para ter essa chave dessa fechadura da sua nuvem, a pessoa tinha que manter diariamente a alegria. E isso, uma das formas que Jesus sempre sugeriu, fazer piadas. Piadas do bem. Que se mantesse o humor, a alegria. Porque Deus é simples. Jesus é simples. É na simplicidade, é nas pequenas brincadeiras, de bom gosto, de sempre de ajudar alguém e fazer alguém sorrir. Pode ser o maior presente que você pode dar para alguém naquele dia, é tirar o sorriso dela, que às vezes, por alguns motivos, ela não está conseguindo mostrar aquilo que ela tem de mais bonito que é a sua alma e via os dentes. E assim fica o convite de Jesus. Venha morar na minha casa, mas descubra a fechadura aqui. só você pode abrir. Ah, garoto! Que arrebentou! Mano, que da hora. Mas você é Que ninja final nisso aqui. maravilhoso! Eu sou estagiário total. Você é lacrou, né, que a galera fala agora. Fechou. Douglas, não poderia ser o final mais lindo do mundo. Muito, muito, muito providencial a sua fala. Que história maravilhosa. Ah, Fantástico, né, Mari? Foi fantástico. Aí, ó, a esposa coruja aí, fantástico. E foi mesmo. ai, Douglas, faça as considerações, deixa um agradecimento para quem entrou e deixa a sua mensagem de coração e eu vou pedir uma oração para você rezar para a gente aqui, para mim, para você e para quem está aqui ao vivo ou para quem vai. Faça a oração que se tiver no seu coração, o que você achar melhor e a gente vai compartilhar e levar essa palavra de Deus no final. que legal. Ah, eu acho que a mensagem é só agradecimento mesmo, Renê. A ideia do Matraca do Dia, né, o meu canal lá, é para a gente tentar partilhar ideias e a gente perceber que Deus está muito mais perto do que a gente imagina. De novo, né, eu acho que Deus, essa alegria dele é difícil falar de Deus sem dar risada, né? Porque ele é uma pessoa maravilhosa e a gente tem que buscar isso daí, né? Eu acho que a vida com Deus não que os problemas vão sumir, que a gente não vai chorar, mas assim, ele vai dar força, vai dar recurso para que a gente consiga resolver os problemas do dia a dia, buscar aquela coragem da onde a gente não acha, diminuir aquele medo que tanto trava a gente, porque no fundo não tem uma pessoa que está mais interessada na sua evolução do que esse cara que a gente chama de Deus, chama de Jesus, ou cada um chama da maneira como quiser. Não fica fechado na caixa. Abre o coração que eu acho que isso que é o mais importante, essa conexão que a gente tem. E, meu, eu só tenho a agradecer. Vou ver se o Arthur aparece aqui, aí falar um oi para vocês conhecerem e ver como é que tá. Vamos lá? Fabuloso. E E, aí, e faz uma oração para a gente finalizar aqui com chave de ouro essa sexta-feira maravilhosa, da semana maravilhosa, que a gente possa fechar uma semana, né, de trabalho para quem está trabalhando, para quem não está conseguindo, que consiga, né, ter o seu trabalho, consiga ter o seu espaço, né, novamente no mercado de trabalho, né, e uma oração para abrir esse início de final de semana. então, beleza. Bom, eu gosto muito de falar de Maria. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm essa relação muito forte, é mais católica, mas vamos pensar como uma mãe, então não tem como falar dela, não falar dela. Mas eu queria pedir para que Deus iluminasse a vida de cada um de nós, iluminasse todos que estão vendo essa live, as pessoas que vão ver também.
mas que mais do que isso, pedir para que Deus abençoe nossa missão, que a gente descubra o sentido da nossa vida aqui na Terra, que a gente tenha essa coragem para colocar em prática, pedir sempre para que o nosso plano sempre seja menor do que o plano de Deus, porque o plano dele é muito melhor do que o nosso, muito maior do que o nosso. E eu acho que não teria uma oração melhor para a gente terminar do que a oração da serenidade, que o Padre Haroldo sempre fazia essa oração com a gente, eu gosto muito. Então, que Deus dê a serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar, coragem para mudar aquelas que a gente pode e sabedoria para distinguir uma das outras. E que a gente não atrapalhe o plano de Deus, confiando que o que Ele tem para cada um de nós é muito melhor e muito maior do que o nosso melhor sonho, nosso melhor plano. Confiar nisso daí, pedir para que Ele ilumine o meu trabalho que estou começando, do René que já está na estrada, e que a gente, de alguma maneira, possa continuar a missão que Jesus pediu para a gente lá atrás, cada um de uma forma, cada um de uma maneira, que Ele abençoe e mostre para a gente o que precisa ser corrigido. Amém. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No TLC a gente fala assim, então vai aqui a minha homenagem. Amém. Gratidão. Olha, de coração, você é meu sobrinho de fé. Você sabe disso? E você é a Mari aqui, tá? Mari, um beijão no coração, saudade. Arthur, tá com quanto tempo, Arthur? 3 anos e pouco. A Mari falou que ele tá dormindo aqui. Depois eu posto uma foto lá para vocês verem. Gente, mais uma vez, gratidão a todo mundo que participou ao vivo e aqueles que deixaram recado, perguntas, né? Enfim, entre ali no IGTV, por favor, deixe as perguntas, os comentários para que o Douglas possa ver. Sigam o Douglas também, lá no douglasrn.matracadodia, no Instagram. Obrigado, Mari. Foi emocionante mesmo. Que lindo, foi maravilhoso. Nossa, fiquei muito feliz. Muito legal. Fiquei. E você que acompanha, apoia os nossos afiliados ali, que a gente faz a corrente do bem para a educação, comprando o Magazine Luiza, o Magazine Educar, você, todas as comissões tirando impostos, a gente faz, né, direciona esse trabalho para esse lado financeiro para as escolas públicas, e o link da vaquinha, enfim, para você também participar das doações. Conheça ali o projeto. Um beijo no coração de todo mundo e vou deixar um recado. Se você que está nos ouvindo hoje ao vivo ou gravado no YouTube, no podcast, enfim, se você não compartilhar esse áudio com seus amigos e familiares, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Um beijo no coração. Fique com Deus. Fique na paz. Saúde, pessoal. Obrigado, Pousada. Pousada Dinda, obrigado pela participação. Pessoal. Obrigado pela atenção. Parabéns. Fique com Deus. Um bom final de semana. Valeu!